E aí, tudo bem, galera? Bem-vindo ao IMCast, nosso podcast oficial da Rede Instituto Mix. Nesse mês de março aí, a gente comemora alguns temas focados no mês da mulher. Você aí que é mulher, nossa aluna, nossa colaboradora, nossa franqueada, é um prazer ter você na Rede Instituto Mix. E para falar das mulheres, a gente recebe aqui a doutora Helena, que vai falar um pouquinho pra gente sobre questões comportamentais, de vestuário, de comportamento, que podem ajudar aí o público feminino a se destacar ainda mais no mercado de trabalho. Eu vou deixar a doutora Helena se apresentar, porque ela é biomédica, mas tem uns termos aí um pouquinho mais técnicos. Eu vou deixar então. Helena, muito bem-vinda ao IMCast. E eu queria saber também um pouquinho mais da tua profissão, da tua especialização. Ótimo, quero agradecer o convite, de estar aqui. Então, eu sou biomédica esteta, na verdade a biomedicina, ela é uma área que tem 35 áreas diferentes e uma dessas áreas é estética, mas a gente fica como denominadas biomédicas estetas, Esse é o termo que a gente utiliza. Então a gente atua muito na parte de minimamente invasivos, que a gente chama que seria botox, preenchimentos, bioestimuladores de colágeno, os procedimentos para elevar a autoestima, das mulheres. Hoje o mercado dos homens também tem aumentado muito, mas a maioria realmente são mulheres, 95% aí, e são procedimentos realmente para embelezar ainda mais as mulheres, E automaticamente também elevar a autoestima. Bom, quando a gente fala de mulheres, a gente fala do público feminino, obviamente, e toda a beleza, o cuidado, enfim, embora também tenha toda a questão de que, misógina às vezes também, que aí tá muito em alta nisso também, que as mulheres sempre têm que estar naquela cobrança de estar bonitas e aparência e tal. E eu queria saber de ti, assim, nessa questão de comportamento, de se cuidar, o que hoje se discute mais, A mulher realmente tem que estar bem cuidada ou ela tem que estar à vontade consigo mesmo, com o seu eu interior? O que tu costuma orientar? Então, sobre essa questão de autocuidado, eu acho que a mulher estar bem arrumada não é nem para os outros, é para ela mesma, Exato. Então, é um tema que eu até conversei hoje com as meninas, com as mulheres aqui do Instituto, que quando a gente está bem consigo mesma, quando a gente está se sentindo bem com a nossa aparência física, enfim, as coisas ficam mais leves e automaticamente até as pessoas que convivem contigo também sentem essa energia e, acabam ficando mais feliz em te ver feliz também. Exato. O ambiente fica mais leve, Então, sim, tem essa cobrança da sociedade, das mulheres estarem sempre assim, tem que fazer tudo, tem que ser a mulher que cuida do filho, que cuida da casa, que cuida do marido. Mulher maravilha, a mulher, assim, super poderosa, Fazem tudo ao mesmo tempo. Mas hoje foi uma questão que eu também conversei muito com elas sobre a gente se priorizar, Então, a gente muitas vezes prioriza outras pessoas e acaba esquecendo da gente. A partir do momento que a gente se prioriza, a gente se coloca em primeiro lugar, e isso não é egoísmo, Isso, na verdade, é investir na nossa saúde mental, nossa saúde física, espiritual, enfim. E a gente estando bem com nós mesmas, automaticamente as outras pessoas observam isso e tudo flui melhor, Então, a gente tem sim essa cobrança da sociedade, mas quando a gente tira um tempo para fazer, que a gente chama de skincare, que é um momento de rotina de cuidados, Quando a gente tira um tempo para fazer esse tipo de cuidado, que a gente concentra a nossa atenção em nós, esquece do marido, da casa, do filho, A gente se sente bem, a gente se reconecta e com isso a gente consegue também elevar a nossa autoestima. Perfeito. E doutora, o ser humano é uma espécie muito visual, Sim. Às vezes a gente já faz um pré-julgamento daquela pessoa conforme o que a gente está vendo, Isso desde roupas, desde alimentos, desde capa de livro, Enfim, que muita gente vai pela capa e não pelo conteúdo. Mas assim, com a aparência, com o cuidado, é a mesma coisa, principalmente no mundo corporativo, Sim. Na verdade, uma imagem, a gente chama de imagem oculta. A gente leva 3 segundos, o nosso cérebro leva 3 segundos, a partir do momento que tu olha uma pessoa, para formar uma opinião sobre ela, Isso é comprovado, realmente. Então, a partir do momento que a gente olha uma pessoa, a gente, em 3 segundos, já tem uma noção de como ela é, sem ao menos a gente nem ter escutado ela falar alguma coisa. Olha só. Então, o fato da gente se
gente se posicionar no mercado com uma vestimenta, por exemplo, através da nossa imagem, vai fazer com que a gente aproxime ou afaste pessoas, né? Então, no meio corporativo, principalmente, a partir do momento que a gente tem um cliente X para atingir, né, um paciente X para atingir, a gente precisa se comunicar diretamente com esse paciente, né, com esse cliente. Então, é de extrema importância que isso esteja alinhado, né? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho um conhecimento e a partir do momento que eu me visto de acordo com o cliente que eu quero agregar, eu não vou precisar ter que argumentar tanto sobre o meu conhecimento, né? Isso automaticamente, né, hoje, no cérebro das pessoas, quando elas veem uma pessoa, ela já vai julgar se aquele profissional, ela acha que realmente ele é capaz, né, se ele é um profissional detalhista, ou se não é um profissional que, né, não é muito perfeccionista, né, se ele se cuida, se ele cuida do ambiente que ele trabalha. Então, automaticamente, ele já vai escolher aquele profissional para fazer um procedimento ou até um cliente para fazer uma compra com aquele determinado profissional. Perfeito. Agora eu notei uma coisa muito bacana na doutora Helena. Além dela ter todo um comportamento que vocês viram aqui, né? Que ela tem uma boa articulação e tal. Essa questão da oratória também é muito importante. Que às vezes a pessoa, né, a mulher pode estar bem arrumada, pode estar de acordo ali com o mundo business, corporativo, onde ela está inserida. Mas às vezes ela também tem que treinar um pouquinho essa questão de saber se comunicar, né? Sim, com certeza. Na verdade, a imagem, pessoal, ela vai dar uma primeira impressão, né? Mas realmente o conteúdo depois é o profissional que vai ter que se posicionar. Na verdade, a imagem, ela vai servir para atrair o teu cliente, o teu paciente. E aí, a partir daí, a gente joga a parte de conhecimentos, né? De saber captar esse cliente também da forma conversando, né? Mostrando conhecimento. Doutora, as principais dúvidas que as suas pacientes procuram a senhora não dá pra chamar de senhora, procuram você, né, no caso, para tirar as dúvidas. Então, na verdade, as maiores são com relação aos procedimentos, né? Então, muitas têm medo de fazer um procedimento e ficar exagerado. Eu quero fazer um preenchimento labial, mas eu tenho medo de ficar bico de pato, que eles chamam, né? Que é aquele lábio, assim, maior, enfim, sem contorno, exagerado. Então, a gente explica para os pacientes que isso varia muito conforme a técnica que a gente utiliza, o produto que é utilizado, né? E também da conduta do profissional. Porque a gente tem quantidades específicas de produto e cada caso vai ser um caso individual. Então, não é que a gente tem que encher, né, de ácido hialurônico a paciente para aumentar os lábios dela. É uma quantidade X para a gente conseguir realçar o lábio dela e, com isso, melhorar a face inteira num todo. Show de bola. Agora, já puxando esse gancho de harmonização facial, né, aproveitando todo o conhecimento da doutora Helena, a gente sabe que tem pessoas que exageram, né? E acabam se transformando e aquilo se torna um vício, daí tenta corrigir, só piora, só estraga. O que tu costuma orientar para essas pessoas que talvez já tenham exagerado e querem tentar consertar e às vezes fica pior ainda? Então, o ácido hialurônico, ele é um gel, né? E ele é um produto biocompatível com o nosso organismo. E ele tem como reverter, ou seja, remover ele. Então, para as pacientes, já aconteceu vários casos de pacientes que fizeram preenchidores em outros profissionais, enfim, vieram para mim insatisfeita com o resultado ou dizendo que tinha alguma coisa que estava incomodando, elas não sabiam o que era, e eu sugeri sim remover aquele produto que ela tinha feito. Então existe uma enzima que se chama hialuronidase, que ela degrada o ácido hialurônico. Então a gente aplica na região onde foi aplicado o produto e ele vai como se fosse derreter, dissolver o ácido hialurônico naquela região e sai completamente. Assim, em termos de 24 horas já saiu todo o produto daquela região e depois ali de 3 dias, uma semana, a gente refaz o procedimento na paciente. Então, fiz o procedimento, não gostei, dá pra remover, tá? Sim. Agora, tem procedimento que é pra vida toda? Tem que ter um certo cuidado também? Existem produtos no mercado que eles são absorvíveis, né? Então, com o passar do tempo, eles vão absorver no nosso organismo. E outros que são pra sempre. Então, onde tu colocou, ele vai ficar, né? O que a gente chama, muito conhecido no mercado, de PMMA, que é o polimetilmetacrilato. Ele é um produto que onde a gente coloca, como se fosse tipo um silicone. Onde a gente coloca, ele vai ficar ali, independente do processo de envelhecimento, ele não vai ser reabsorvido. Aí esse produto só é removido com cirurgia. Perfeito. Doutora, uma curiosidade também, a partir de que momento
a nossa pele, ela começa, né, a dar sinais de que, opa, estou envelhecendo, eu tô com 30 anos, e eu pergunto isso, porque eu já noto que com 30 anos a coisa já começa a dar uma mudada. O que acontece? A partir do nosso nascimento, a gente já tem aí um envelhecimento cronológico, né? Mas os sinais mais de envelhecimento, a gente tem aí a partir dos 25, 30 anos de idade. A partir dos 25 anos de idade, a gente não produz mais colágeno, a gente só degrada. E o colágeno é fundamental para essa parte de questão de textura de pele, qualidade da pele. Quando o neném nasce, ele nasce todo colagenado, todo redondinho, bonitinho, gordurinha, bem fofinho, né? Acaba fazendo essas estruturas do rosto bem bonita. E com o processo de envelhecimento, a gente vai perdendo a água do nosso organismo, a gente vai perdendo colágeno e a pele vai ficando desidratada, né? Com textura de poros mais dilatados. Então, cada paciente tem um caso, né? Mas, no geral, dos 25 a 30 anos, a gente já começa aí a notar mais o processo de envelhecimento. A gente recomenda aí os pacientes, a partir dos 25 anos, já iniciar um processo de prevenção, tá? Porque o que acontece? Os procedimentos estéticos, eles estão aí pra gente ajudar a prevenir. Sim. Às vezes os pacientes falam, mas 25 anos fazer Botox. O Botox, ele é um produto, né? A gente chama de toxina botulínica, o Botox é a marca. Toxina botulínica é um produto que a gente utiliza para paralisar o músculo, tá? Então a gente tem as linhas fininhas, quando a gente faz as expressões, a gente aplica toxina nessa região para relaxar o músculo, automaticamente melhorar as linhas daquela região. Só que, com o passar dos anos, a gente vai fazendo as contrações, né? Vai ficando marcado até virar uma cicatriz, ele fica muito marcado nessa região. E não adianta mais fazer Botox só quando essa linha já está marcada, tem que fazer antes, né? Porque são anos aí, 50, 40 anos, fazendo aquela expressão e marcando as linhas de expressões. Sim. Então, a ideia dos procedimentos estéticos é a gente fazer de forma preventiva, para no futuro não ter que ir direto para um lifting cirúrgico facial, né? E não deixar o caso agravar, né? Que automaticamente a gente vai precisar de mais produtos, mais tipos de produtos e mais sessões pra gente conseguir um resultado melhor para os pacientes. E tem uma coisa que acontece muito. Os pacientes são bem imediatistas. Sim. Então assim, eles chegam lá com uma queixa, eles querem resolver aquela queixa de imediato. Sim. Então, quanto antes tu procurar e quanto antes tu tentar prevenir o aparecimento ali de algumas linhas, enfim, mais fácil vai ser de conduzir e melhor vai ser o teu resultado. Porque tudo que envolve o corpo é um processo, né? Exatamente. Tem que respeitar o processo do corpo. Agora, doutora, quando me vem a questão de harmonização facial, e já vem aquela imagem assim padrão na minha cabeça de rosto quadrado. Tá. A pessoa ficou com o rosto quadrado. Mas não é só isso, né? E eu queria saber também por que dessa questão do rosto quadrado. E quando a gente fala de harmonização, o que é o combo, né? O que se mexe em tudo, né? A harmonização facial é um conjunto de procedimentos. Então, a pessoa fez um preenchimento, que é o ácido hialurônico para volumizar a região. Ela fez botox para paralisar músculos em regiões específicas, que não é só na região de testa e olhos que a gente aplica em outras regiões também. Por exemplo, para diminuir o masseter, que é essa região aqui que fica quadradinho, que você sabe, na mandíbula. Tem alguns casos que a gente usa nessa região para afinar o rosto do paciente. Também existem os bioestimuladores de colágeno, que são procedimentos para melhorar a flacidez de pele. Então, a harmonização é um conjunto de procedimentos que a gente faz para melhorar o aspecto do paciente. Alguns a gente faz todos, alguns a gente faz um ou outro, enfim. Sim. Mas a harmonização é tudo que a gente faz para harmonizar a face do paciente, tá? Com relação a que tu tinha me perguntado dos rostos quadrados, a gente tem uma medida de cefalometria, digamos assim, como se fosse na parte de visagismo mesmo. O que seria mais harmônico ao nosso olhar. Quando a gente olha uma pessoa, a gente tem algumas medidas faciais que se tornam mais simétricas, né? Ou automaticamente, que seriam consideradas uma face perfeita, digamos assim. E nessas medidas, no homem realmente tem essa região um pouco mais marcada da mandíbula, né? Então, alguns homens famosos aí, tipo o Superman, eles tinham essa mandíbula mais marcada, porque isso dá um ar de realmente mais masculinidade, mais determinação. Com relação às mulheres, a gente também tem algumas medidas faciais. Só que aí acontece o que tu me falou antes, que muitas pessoas acabam exagerando na dose, então faz aquela mandíbula extremamente marcada, quando não é esse o ideal, tá? A gente tem uma proporção ideal, mas que os homens são
As mulheres têm que ter a maçã levemente mais larga do que a região da mandíbula. E os homens, teoricamente, eles precisam ter essa região igual, ou seja, a maçã na mesma largura do que essa parte inferior da face, tá? Então aí alguns acabam exagerando na dose, ficando mais largo nessa região inferior, ou outras mulheres acabam colocando muita nessa região da maçã, né? O que vai artificializando ali a face da paciente e não ficando harmônico, ficando desarmônico. Outro problema também, né, que agora você vai falando, eu vou lembrando. É a questão da bochecha, que as pessoas mexem também, né, aquele músculo de dentro. Bichectomia. Isso, é recomendado, toda pessoa pode fazer ou não fica legal? Então, ele é um procedimento cirúrgico, né, então nessa parte, os biomédicos, a gente não atua nessa parte cirúrgica da bichectomia, mas ela é uma bola de bichar, ela auxilia o bebê na hora da amamentação, né, então a função dela realmente na hora da amamentação, o bebê consegue fazer a pega e succionar o leite da mãe, tá? Quando a gente remove essa bola de bichar, a gente retira um compartimento da gordura da região, então automaticamente a gente tem um afinamento embaixo da bochecha. Só que não são todos os casos que a gente indica, né? Os casos mais específicos são pessoas que costumam morder a região interna da bochecha, às vezes quando morde muito essa região, porque daí essa gordura acaba incomodando naquela região, né? Mas a principal função dela é auxiliar na hora da amamentação, tá? Então isso precisa avaliar certinho com o ortodontista, né? Pra ver a necessidade de estar fazendo ou não. Só por estética eu não recomendo. Sim. Teria que ser avaliar cada caso e ver também a parte funcional desse procedimento. Doutora, em relação aos feedbacks, né, o que você costuma ouvir dos pacientes que passam por essa transformação? Então, muitos são gradativos, né? A gente tem alguns casos de pacientes que fazem tudo num dia só, mas também tem uns pacientes que são mais conservadores, que gostam de fazer aos poucos, né, os procedimentos. No final do tratamento, a gente sempre mostra as fotos pro paciente, né, do antes e depois dele. Muitos não deixam a gente publicar, né? Mas a gente mostra para esse paciente justamente para ter esse feedback deles. E é muito gratificante, né, quando um paciente manda um feedback agradecendo, dizendo que a sua autoestima agora tá muito melhor, né? E que ele tá se sentindo bem com ele mesmo, isso acaba refletindo em toda a vida do paciente. Teve um caso em específico de uma senhorinha que ela tinha a região do lábio extremamente fininha. Então a gente fez o preenchimento, precisou de algumas sessões, né? Que não foi do dia pra noite, mas a gente fez o preenchimento nessa região dos lábios e quando ela voltou no retorno, ela já voltou de batom, feliz da vida, que antes ela não conseguia passar batom e agora ela estava usando batom. Então é muito gratificante a nossa profissão realmente. Eu falo que a minha missão realmente é elevar a autoestima das pessoas e que elas enxerguem o potencial que elas têm. Beleza. Para o nosso público que está nos assistindo, o pessoal, né, alunos do Instituto Mix, ou para quem quer entrar na escola também, uma dica final que tu deixa para as mulheres em especial, já que a gente está nesse mês de março das mulheres, né? Que dica você daria aí para elas? A minha dica é invista em você, tem um tempo só você, né? A gente esquece aí do filho, da casa, do marido. Tem um tempo para você e que esse tempo seja um tempo de reflexão, né? Que você seja o centro das atenções e se priorizando automaticamente, a gente acaba tendo mais qualidade de vida. Então essa é a minha dica aí pra vocês. Tá certo, então. Muito obrigada, doutora Helena Neuenberg. O nome chique é um pouco difícil pronunciar. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, aproveita o mês aí da mulher, tem promoções, inclusive, no Instituto Mix. Curtiu, né? Curte, compartilha, ativa aí a notificação no sininho, nosso canal oficial no YouTube e até o próximo programa. Tchau, tchau.